Tempo. Quantas vezes já se lamentou dizendo que gostaria de não ter dito isso ou aquilo? No entanto, talvez se lembre de outras ocasiões em que deixou de falar quando devia ter falado. Em retrospecto, talvez tenha pensado, eu devia ter dito alguma coisa. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:7 assim: tempo de estar calado e tempo de falar. Portanto, este é o problema: decidir quando falar e quando ficar quieto. A nossa natureza ela é imperfeita, nos impele a fazer e a dizer coisas na hora errada. E no livro de Romanos 7,19, ela nos diz: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E assim somos nós. No calor da emoção, somos dominados pela falta de sabedoria e prudência. E falamos coisas que, em estado calmo, não falaríamos. O grande problema é que quando somos tomados por sentimentos negativos, ferimos o próximo. E lá em Provérbios 18, versículo 20 e 21, ela fala: a língua tem poder sobre vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Queridos, se tem algo que não depende de busca de crença ou fé, pequena ou grande, é a lei do retorno. Ela é infalível. E conjunção ao versículo anterior que eu acabei de ler, de Provérbios, ela nos dá de volta exatamente aquilo que eu plantei. E fica então a pergunta: quais as palavras que temos dito? Boas? Ruins? Pois será exatamente o que colheremos. Sobre a importância de calarmos e ouvirmos o outro. Esse ouvir não é simplesmente escutar as palavras que estão saindo da boca do outro, mas se preocupar, dar atenção, respeitar e sentir compaixão. É realmente nos interessarmos pelo outro, por seus dilemas, vitórias, frustrações, angústias e sucessos. É também não tomar partido numa determinada situação, mas ouvir o que aconteceu primeiro. Sobre isso, certa vez eu li uma frase bem interessante, que ela dizia assim: se você não tem nada de bom para falar, nem elogio para dizer, nada de construtivo para acrescentar e nem uma palavra de consolo para ofertar, é melhor calar. Só se cala e ouve quem ama o outro. Um ponto muito interessante que podemos perceber em Eclesiastes é que o verbo ouvir é mencionado antes do falar, o que podemos nos indicar que primeiro ouvimos o outro e depois de o ouvirmos é que falamos. Mas é falar, meus amados, com amor, respeito e empatia. Por outro lado, lemos que existe o tempo de falar. No entanto, aqui a orientação não é para que nós falemos tudo que vem à nossa cabeça, com a justificativa de sou sincero, sou sincera, sem nem ao menos nos preocuparmos em magoar ou ferir as outras pessoas. Precisamos ponderar e avaliar aquilo que falamos, pois se não agirmos desta maneira, nossas palavras podem causar um grande prejuízo para nós mesmos, inclusive para aqueles que falamos. Uma palavra insensata e precipitada pode ser responsável por machucar uma pessoa. Uma palavra falada não pode ser retirada. Sendo assim, é imprescindível estarmos atentos para o que falamos, como falamos e em que momento falamos. Quem não reflete o que fala acaba pagando um alto preço por sua precipitação e insensatez.
É difícil, mas conseguimos. Da mesma forma, reconhecer que existe um tempo para todas as coisas, inclusive para falar, nos ensina que não podemos ser omissos. Sempre vão existir momentos em que precisamos falar, seja para ensinar, seja para corrigir, ajudar, e entre outros. É importante compreendermos que justamente nessas situações as nossas palavras podem ser um instrumento de Deus para auxiliar, consolar, encorajar, discipular e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Eu não preciso ser pastora para falar de Deus. Para que nossas palavras sejam usadas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar e ajudar as pessoas, é necessário que estejamos firmados em Cristo e em Sua palavra e que sejamos transformados pelo Senhor diariamente. Em Tiago 1,9 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irar. Então, que cada um de nós entenda que existe o tempo de calar, de ouvir e o tempo de falar. Além disso, que sejamos motivados a, seja ouvindo ou seja falando, construirmos relacionamentos baseados no amor, no perdão, no respeito mútuo, na empatia, porque esta é a vontade de Deus para todos nós.